E, então, nós viemos aqui para participar, sermos alimentados, estamos ávidos pela palavra, né? E juntos crescermos na graça, no conhecimento do Senhor. Queridos, Mário Quintana, o escritor, ele tem uma frase que eu gosto muito dessa frase, para mim é relevante. Ele diz assim, olha, deixa de correr atrás das borboletas. Cuida do seu jardim e elas simplesmente virão. Isto é, nós podemos simplificar, facilitar nossa vida, nosso ministério, se nós cuidarmos de nós mesmos. Parece não diferente essa frase de Paulo ao jovem Timóteo, seu discípulo, quando ele falou, tem cuidado de ti mesmo. Vamos falar juntos? Tem cuidado de ti mesmo. Essa palavra cuidado, que é o abeste no grego, significa fica atento, ou se não, atende você primeiro. Quer dizer, antes de você atender o outro, procura atender você primeiro. Eu poderia parafrasear assim, Timóteo, você está no ministério, inclusive abrindo um parênteses, ele estava pastoreando Éfeso, que era a segunda cidade maior do Império Romano, só era menor do que Roma, estima-se mais de 250 mil habitantes, com um monte de problemas, tinha os judaizantes, tinha um governo opressor, o próprio discipulador Paulo, quando escrevera isso daqui, ele estava numa prisão em Roma. Timóteo tinha um problema de saúde, e eu imagino que na cabeça de Paulo, ele poderia dizer assim, rapaz, o ministério é como você está dentro do avião, levando os passageiros. Vai dar algumas turbulências, vai despressurizar, e lembra-se que quando dá despressurização, você coloca primeiro a máscara em você, para depois cuidar do outro. Não tem como você dar oxigênio para os outros se você estiver sem. Então, primeiro, cuide de você. Cuide de você. Eu lembro de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer. Schopenhauer foi um alemão. Não sou simpatizante muito com ele, que ele foi companheiro de Nietzsche, contemporâneo, mas deixa lá. Mas tem duas frases dele. Simples, mas profundo também nesse contexto inicial dessa nossa fala. Ele fala assim, a vida passa muito rápido. O mais importante não é a duração. O mais importante é o significado. O que é que você está fazendo com a vida? Outra frase semelhante a essa dele mesmo, e eu acho muito legal, ele fala assim, até os 40 anos, você constrói um texto. Os próximos 30, o comentário. Isto é, há um período na vida que você constrói uma história. Depois vão falar da tua história. Acrescento eu, o que é que estão falando da nossa história? Teríamos aquela graça de Paulo, em Filipenses 4:9, quando ele diz assim, o que de mim ouvistes, aprendeste, vistes, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Vamos parafrasear, não subestimando a compreensão de ninguém aqui. Você teria coragem de chegar no teu rebanho, nas pessoas que Deus colocou nas tuas mãos, você cuidar e dizer assim, o que é que vocês estão aprendendo de mim? O que é que vocês estão vendo em mim? O que é que eu estou passando para vocês? Pode colocar em prática que Deus assina embaixo. Será que nós somos esse exemplo? Será que nós estamos cuidando de nós mesmos? Talvez, queridos, seja interessante primeiro nós... Fala para mim, o que tem aqui? Não tem muito, mas pode falar. O que significa isso? Músculos. Criarmos músculos emocionais e espirituais para depois carregarmos o peso do ministério. David Fish, ele tem várias obras dele, tem uma mente brilhante, eu recomendo um livro dele que é O Pastor do Século XXI. Ele tem uma frase que ele fala assim, nós carregamos o peso da salvação, da vida eterna das pessoas. Olha, carregamos o peso da vida eterna das pessoas. Eu não sei se David Fish estava pensando em
em Hebreus 13, lá no versículo 17, que fala que nós velamos pelas almas como aqueles que hão de dar conta diante de Deus. Realmente é um peso. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, depois nós vamos ter algumas dinâmicas aí entre nós. Então vamos lá. A secularização, o relativismo moral, tem nos levado a experimentar mudanças rápidas e constantes. Muitas dessas mudanças têm afetado a igreja e o ministério de muitos líderes. Eu costumo dizer que a secularização, ela petrifica o cristianismo. São muitas coisas novas, modernas, que vão surgindo, e você vai captando. Daqui a pouco você deixa o seu ofício de profeta e você passa a ser um profissional da área. Porque pregar um sermão não é difícil, administrar uma igreja não é difícil, treinar uma liderança pode não ser difícil, tá? Mas manter o ofício de profeta parece ser um pouquinho mais difícil na nossa vida. Agora, queridos, olha, nós carregamos a frase do David Fisher, nós carregamos o peso, né, do ministério. Tá. Para mim, o ministério pastoral é um sacramento. E eu fiquei muito contente quando eu ouvi o nosso querido pastor Valdir falar isso, sobre essa questão de sacramento. Não que você é um sacramento, mas a tua obra que você faz é sacramental. Nós somos apenas vasos terrenos que carrega essa graça de Deus na nossa vida. Para mim é sagrado. Até porque quando Paulo escrever a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo falou assim: reacende o dom de Deus que há em ti. O dom de Deus que há em ti. Quer dizer, o ministério que eu tenho não é propriamente meu. Eu não adquiri através de uma formação, por interesse, por um desejo de querer ser. Então, há um dom de Deus que é em mim. E esse reavivar, quer dizer, cuide. Alguém tocou fogo em você. Agora, mantenha essa fogueira acesa. Cuide dele. Então, para mim, eu e você, nós somos apenas vasos. Vaso nas mãos desse que nos usa para levar essa palavra às pessoas. E isso é sagrado. É sagrado porque não é você. Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Agora, nesse contexto tão complexo da igreja, como lidar na vida pastoral? Eu quero fazer abordagem, o tema é muito amplo, mas eu quero me ater aqui em 5 importantes tópicos para nós, sobre quem sou eu, minha identidade, qual é a minha mensagem, qual é o meu foco, meu propósito, as tensões do ministério, tá? E o perigo de andar sozinho. Agora, viver nessa igreja, com essa pós-modernidade, com tanto desafio, esse evangelho híbrido, diluído, líquido, diante de uma geração que é como se fosse floco de neves, tudo que você faz, a pessoa questiona, se desmorona. Na verdade, o Brasil gosta muito de evento e movimento. A igreja brasileira, ela não sabe ser igreja. Se você pegar a igreja da Palestina, que era o fato, quando Jesus veio na proposta do evangelho, da graça, tudo era novo. Jesus não chamou lá um rabino para revelar-se a ele através deles, a palavra vir a nós. Ele não chamou escriba, ele chamou pescador lá do rio, pessoa simples. Por quê? Ele não poderia derramar o odre novo, aliás, o vinho novo em odre velho. Então era novo, era tudo novidade, era o Cristo, o Messias, o que veio, era o evangelho cristalino, puro. Tá? Quando o evangelho foi para a Grécia, ele começou a desvirtuar. A Grécia era o mundo das ideias. Você pega lá o capítulo 17 de Atos, mais precisamente o versículo 21, diz que entre os atenienses e aqueles que moravam ali não se ouvia falar de outra coisa senão a novidade, as ideias novas. É como se fosse o mercado das novidades. Ali o evangelho começou a desvirtuar. Quando chegou em Roma, gente, aí foi a aberração. O evangelho institucionalizou-se. Aí entrou todas as aberrações da igreja, a questão das indulgências e idolatria. E isso foi tão
assim, repugnante que Calvino, em 1521, ele chegou a dizer assim: se o inferno existe, Roma está instituído, está edificado sobre o inferno. Ao sair de Roma, quando foi para a Europa, aí a fonte de misericórdia e de piedade se transformou em fonte de renda, é o big business, né, o grande negócio. O evangelho mercantilizou. E quando chegou no Brasil, virou evento e movimento. Nosso povo gosta de evento, de movimento, você tem que ter uma atração, um bom pregador, um bom cantor. Agora, como você conviver nesse contexto de evangelho do Brasil? Então, antes de cuidar das borboletas, vamos cuidar do nosso jardim. É a nossa vida. E aqui nós queremos conversar com vocês sobre exatamente esse quesito. Vamos lá. A minha identidade. Quem sou eu? Quem é o homem do púlpito? Eu sou um modelo de vida cristã a ser seguido? Eu sou exemplo para o meu rebanho? Paulo disse a Tito: torna-se pessoalmente padrão. Padrão de boas obras. Vamos lá. Essa história de Abraham Josué Norton, eu creio que está bem dentro do contexto que nós estamos falando aqui. Na realidade, em resumo, a família de Norton veio para a África do Sul, o pai dele era um industrial, e lá ele se quebrou, morreu na África, e Norton esteve aqui no Brasil, no sertão, no nordeste do Brasil. E ele quis dar uma de agricultor, começou a plantar arroz lá no sertão. E ele se quebrou. Os parcos recursos que ele tinha, ele se quebrou. Ele voltou para os Estados Unidos, em Carolina do Sul, e lá ele se auto-intitulou o Imperador Norton. Colocou uma roupa, parecendo um general de exército, com a espada do lado, e ele saía pelas ruas de Carolina do Sul e dizendo que ele era o Imperador Norton, que ele veio para libertar os oprimidos, defender as causas dos mexicanos que estavam ali. Mandava carta para o Senado americano, você acredita? E pasme o que eu vou dizer para vocês. Ele era ovacionado, aplaudido, disputado nos restaurantes para sentar às mesas com ele. O Norton chegou a criar uma moeda, o dólar de Norton, que cada 50 centavos valiam $500 americanos. Uau! Norton. Nunca ninguém confrontou e dizendo assim: você não é Imperador Norton. Mas as pessoas acreditavam nele. Você pode vestir uma máscara. Você pode se tornar uma pessoa, mesmo não sendo, e não faltará pessoas para te seguirem. Norton, quando ele morreu, ele arrastou uma multidão de mais de 20.000 pessoas. Nunca ninguém teve coragem de confrontar Norton e dizer assim: você não é, tira essa máscara. Na realidade, ninguém tem coragem de confrontar ninguém. A prostituição da nossa identidade é fazer valorizar a maior moeda que tem hoje, que não é o dólar, não é a libra esterlina, não é o euro, não. É o que nós nos tornamos e não aquilo que nós somos. O que nós nos tornamos parece ser melhor do que aquilo que nós somos. Nós corremos o risco, meu colega ministério, eu já uso a palavra nós, porque eu também, corremos o risco de estarmos no ministério, vestirmos essa máscara, nos tornar para sermos aceitos e não sermos autênticos, verdadeiramente autênticos. Que a nossa mensagem, às vezes, será diferente da nossa prática, o nosso discurso diferente da nossa prática. Viver essa múltipla personalidade, pessoas difíceis de serem entendidas, compreendidas. É muito tênue essa linha entre sucesso do ministério e desgraça do ministério. Parece que você está andando à beira de um abismo, que se você não segurar nas mãos do Senhor mesmo, como já ouvimos aqui na primeira ministração, estar ali perto de Deus. Olha aqui para mim, eu e você, nós somos efêmeros. Somos vulneráveis, não somos inoxidáveis, nós oxidamos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. O melhor de qualquer um de nós aqui pode se ver nas maiores mazelas do ministério. E ainda mais,
Os teus e os meus dons e talentos nunca foram e nunca serão credenciais para nos dar sustentação no ministério. Às vezes a primeira pessoa a você conquistar no seu ministério é aquela que você vê no espelho todo dia de manhã. Eu, Norton, morreu carregando essa máscara e a imagem. E às vezes a pessoa tem carisma, muito carisma, mas não tem caráter. Nós somos habilidosos, simpáticos, não é mesmo? Atraímos as pessoas para nós. E eu tenho uma preocupação comigo, e eu abro meu coração de pastor aqui para vocês. Será que as ovelhas que eu estou ganhando são ovelhas para Jesus ou ovelhas para mim? Eu estou ganhando nesse contexto de levá-las a Cristo por conta de um bom caráter, de um bom testemunho, ou por conta só de um carisma? Essa habilidade de interagir, de conversar, de abraçar. Carisma e caráter são duas grandes virtudes bons. Porém, entre o carisma e o caráter é mais importante. Você ter carisma e não ter caráter é como um pneu sem câmara quando fura, você já viu? Ele vai murchando lentamente até chegar ao colapso. Aliás, tem muitos líderes que já chegaram ao colapso e não perceberam. Tem pessoas que são difíceis de você descrevê-las, você percebeu? O discurso é diferente da prática, não tem senso de verdade, de pureza, lealdade, de integridade, de sinceridade. E o caráter, você não adquire também aqui numa ministração, ou até mesmo alguém pondo as mãos na tua cabeça, dizendo, receba caráter. Que bom, se fosse assim, né? E você, agora sou um homem de caráter. Não. O caráter, eu e você, nós adquirimos através da implantação da verdade dia a dia. Olha aqui para mim, meu colega. O evangelho mais eficaz que eu e você podemos pregar hoje não é aquele que entra pelos ouvidos. São aquele que entra pelos olhos. Hoje, o nosso povo está mais nos analisando do que nos ouvindo. Meu pastor prega sobre oração, ele é de oração. Meu pastor prega sobre amor, ele vive o amor. Meu pastor prega sobre lealdade, verdade, integridade. Ele é isto. É o caráter. Eu estava lendo um documentário que na África do Sul, em Johannesburg, reuniram um tempo atrás 132 nações para discutir alguns temas, e o mais principal de todos os temas era como resolver a crise de caráter no mundo. Pasme. E no contexto de Brasil, hoje nós temos muitos maus exemplos nessa questão de ministério de caráter, de pessoas que seu evangelho fala mais alto através do seu testemunho, da sua vivência, do que as suas palavras. Isso me preocupa. Eu devo me policiar, eu devo ter cuidado para que a mensagem que eu levo, primeiro venha falar comigo, venha me confrontar, que eu possa me quebrantar diante de Deus e falar, Senhor, Tu conheces os porões da minha alma, as minhas vulnerabilidades, as minhas limitações, e desnudar-me diante do Senhor, me autoconfrontar. Essa questão de autoconfronto não é uma tarefa fácil. Não é. Você deixar de certas coisas que perante o reino não é reconhecido e trazer o reino de Deus para dentro de você, não é uma tarefa fácil. Eu tenho descoberto, não sei se você já descobriu isso, que muitas coisas que nós fazemos aqui, às vezes somos até ovacionados, aplaudidos, nunca foram registradas lá nos céus. Isso me preocupa. Esse ativismo desenfreado, essa corrida desenfreada, a busca das realizações na vida ministerial tem sido fadídico, fadonho. O vetor, o que nos leva, o que nos empurra à realização da obra de Deus. Qual é a minha motivação? Eu estou sendo impelido por quê? Por quê e para quê?
Nós não podemos nunca esquecer que o dono da igreja é o Senhor. E Ele quer ser o cabeça. E que nós temos que ser simplesmente vaso. Não esquecer de Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Romanos 8:14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se nós não entrarmos por esse caminho, nós estamos fadados ao fracasso. Nós podemos crescer em relacionamento, até a nossa igreja crescer. Mas diante de Deus nós seremos desconhecidos. E Deus poderá olhar para nós e menear a cabeça na do outro e falar assim, essa igreja é tua. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você, veja como que a linha é tênue. Nós podemos servir a igreja, pastor Jaziel, e até a Deus, pastor Edvanir, o tempo todo e não sermos servos. O pastor não está discrepante, não, só você prestar atenção. Eu vou repetir. Eu e você, nós podemos servir a Deus e a igreja o tempo todo e não sermos servos. Qual que é a resposta? Muito simples. Basta ver a nossa motivação. Se aquilo que nós fazemos, olha aqui para mim, é para Ele ou é para Ele? Pegou aí? Se eu explicar, prejudica, né? Daqui a pouco o ministério é meu. Não é de Deus. Por isso que Paulo fala, reviva o dom de Deus que há em ti. Quer dizer, Timóteo, você é só um vaso. Você é o teu serviço é sacramental. Tem algo implantado dentro de você. Tira Deus de você, é como tirar a nota mais importante da partitura de uma música. Você vai ficar desentoado. A propósito, quantos ministérios desentoados? Quantos ministérios desentoados? Quem sou eu? O que eu tenho feito? Eu não quero ser esse profissional de área. Provérbios 16:32, é melhor aquele que domina o seu espírito do que a cidade toda. Vamos prosseguir aí. Qual tem sido a minha vida devocional? Minha vida, eu gosto de chamar piedade. Um dia alguém me perguntou assim, pastor Jair, o que é mais importante no ministério para você? Uma boa mensagem? Eu falei, não, é importante, mas não é o mais importante. É uma boa administração, uma boa visão administrativa? Eu falei, é importante, mas não é o mais importante. É você formar liderança? Eu falei, também não, tudo é importante. Então é você ter unção na sua vida? Também não. É importante a unção, mas isso não é o mais importante. Qual que é o mais importante na nossa vida pastoral? E eu respondi, é manter Deus em primeiro lugar na minha vida. Manter Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, Ele se torna responsável pelos resultados que eu espero. Quando Deus se torna em primeiro lugar na minha vida, Ele é responsável pelos resultados e o meu futuro não está comprometido, está garantido. Até a ansiedade diminui, porque aí não sou eu, é Ele através de mim. Ele em primeiro lugar. Aí eu preciso ter essa vida que eu chamo de piedade, que é a vida voltada à oração, à leitura bíblica, ao quebrantamento, ao amor verdadeiro. Eu atendi um colega pastor, 62 anos de idade. E ele disse para mim, eu não sei o que é chorar por almas. Se você me perguntar qual foi minha devocional, meu tempo de qualidade com Deus, eu não vou responder. Eu oro só pelo café, almoço e janta. Quando eu vou subir do púlpito para pregar, eu sinto mal. Não vejo quando eu saio rápido do púlpito. Quando o telefone toca, eu já sinto mal, que eu sei que é algum problema que eu vou atender. Ele falou, pastor, minha vida está passando. E eu não sei que história eu construí. Olha o nível de espiritualidade de um indivíduo desse. Eu disse, colega, há tempo de você voltar à vivência com Deus. Há tempo de você voltar a cultivar a intimidade com Deus, cuidar da sua vida, voltar a ser crente. Antes nós temos um PR na frente,
o nome de pastor. Nós somos servos, nós somos crente. Tem que estar em nós, irmãos, essa graça de sentirmos um servo de Deus, não ficar mantendo o nome propriamente de pastor, mas de ser crente. Quem sou eu? Qual a minha identidade? Aonde estou indo? Qual o vetor? O que está me conduzindo? Nós falamos tanto, parece que os mandamentos mais conhecidos são os menos observados, os mais violados. Pregamos tanto sobre oração, sobre leitura bíblica. Queridos, tem pastores, já encontrei isso, pastores que não têm a graça de citar 10 versículos bíblicos de cor. Se perguntar para ele, vai citar João 3,16, o Salmo 3,1, o Gênesis 1,1. Não vou constranger ninguém aqui, pedir para ninguém citar. Ele tem a capacidade de citar, ele está interagindo com tudo aí fora. Não é mesmo? Com esporte, enfim, com as novidades do mercado, gospel. Mas se você perguntar para ele, cita o nome dos 10 apóstolos, ele vai falar Santo Antônio, São Jerônimo, São Bartolomeu, qualquer outra coisa. Você conhece alguém assim? Nem olhe do seu lado, olha só aqui para mim, para não constranger seu colega. Entendeu? Mas é verdade. Uma vida, o nível de espiritualidade não passa de 2 centímetros de profundidade. E quando você pega a Bíblia, em Atos Apóstolos, vê as credenciais para os diáconos, aqueles que serviam a ração humana, o alimento à casa das viúvas. Quais eram as 3 virtudes, as 3 exigências? Falam lá para mim. Tinham que ser cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de boa reputação para ser diácono, irmãos. Aí entra no capítulo 7, você encontra Estevão. Gente, o diácono Estevão, que levava matula, ração humana na casa, o cara tinha a Bíblia na cabeça. Você quer fazer um resumo de toda a Bíblia? Lê o capítulo 7 de Atos. Ele pega lá de Abraão, ele traz até Jesus. O diácono. Você pega o capítulo 8, você vai encontrar ali o Filipe, um dos diáconos é o Filipe. Ele vai para Samaria e cria um rebuliço naquela cidade. Lá no capítulo 8, versículo 8, chega a dizer que houve uma grande alegria entre aquele povo. Pessoas isso me chama a atenção. Isso são referências, são paradigmas, são os manequins de Deus para nós. A Bíblia ensina exemplo dos fiéis. Isso aí nos inspira, pelo menos olhar onde nós estamos e onde nós precisamos chegar. Que homem doido foi aquele Filipe, naquela igrejona em Samaria, daqui a pouco parece um anjo para ele, deixa Samaria e vai para a faixa de Gaza, e quando ele começa a ir, aí já não é o anjo, é o Espírito Santo, fala, está vendo essa carruagem aí, a parelha dessa carruagem, o cara deixa uma baita de uma igrejona e vai correr atrás de uma carroça. Talvez fosse eu e você aqui, você fala, não, Deus, que isso aqui foi eu que construí, isso aqui foi eu que fiz, Senhor, isso aqui foi eu. Ele não estava nem aí, ele era cheio do Espírito Santo. Ele sabia que o Deus que estava em Jerusalém com ele, agora estava em Samaria, era o Deus que estaria no deserto com ele. Ele desceu correndo atrás de uma carroça, mas subiu nas asas do Espírito. Queridos, nós precisamos desse dom no nosso ministério. Essa vida de oração, de voltar, não perdermos essa espiritualidade. Leia, é importante você ler, você estudar, conhecimento não ocupa espaço. Diga comigo, conhecimento não ocupa espaço. Tá? Mas conheça melhor o teu Salvador. Não abre mão da sua vida devocional, vida de oração, de leitura bíblica, de compaixão. Eu não sei qual foi a última vez que você chorou por alguém. Talvez alguns que estão aqui estão com o fio a mão na tomada, ali, tentando tirar, não é mesmo? Quem sabe com hemorragia na alma, que você fala, não sei como estancar esse sangramento. Mas Deus trouxe você aqui, e aqueles que estão nos assistindo, para nós ouvirmos aqui e nos autoconfrontarmos. Quem sou eu? Aonde que eu estou? Eu tenho esse domínio sobre a minha vida? Eu estou bem diante de Deus? Qual a minha vida de piedade? Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Outro detalhe aqui, nesse quesito, a gente se confunde muito, e às vezes falamos, não, Deus tem me abençoado. Eu estou muito bem no meu ministério. O fato de Deus estar nos abençoando não significa que Ele está nos aprovando, porque o sol e a chuva vêm para o justo e o injusto. Cuidado com as pegadinhas de Deus no ministério. Ei, cuidado com as pegadinhas de Deus no ministério.
Cuidado. Um dia Deus chegou para Moisés e falou assim, olha, eu não suporto mais esse povo, eu vou destruir esse povo, vou quebrar minha aliança que eu fiz com Moisés, e vou levantar um novo povo através de você. Ó, se fosse você, o que você acha? Vou tirar aquele pastor daquele campo e vou colocar você para pastorear aquele rebanho. No máximo ia falar assim, não, mas é Deus que mandou, eu estou aqui porque Deus mandou. Cuidado. Moisés, a aliança será feita através de você agora. Primeiro momento, Moisés diz assim, Senhor, o que os egípcios dirão de ti? Que tiraste este povo lá da escravidão e trouxeste a esse deserto? Em outras palavras, Moisés estava falando assim, eu não estou preocupado com a manutenção do meu nome, mas do teu nome, é o que os egípcios dirão de ti. Cuidado com as pegadinhas de Deus. Mais à frente, Deus falou, tá bom, eu não vou destruir esse povo. E eu vou fazer o seguinte, Moisés, olha outra pegadinha, hein? Eu vou enviar um anjo diante de ti, legal, quem não quer ter um anjão junto com você? Eu vou dar vitória sobre todos os seus inimigos, maravilha, é que eu quero. E ainda vou levar vocês até a terra prometida. Olha tudo que o povo quer. Um anjo, vitória sobre a terra prometida, fechou. Mas lá no meio do discurso de Deus, ele falou bem assim, porém, a minha presença não irá contigo. Ó, viu a pegadinha? Moisés falou, peraí. O Senhor fazer tudo isso, o fato de Deus estar nos abençoando, não significa que Ele está aprovando. As coisas estão decolando, pastor, está fluindo, cuidado. Pode ser até um sinal da misericórdia dele para você, dizendo assim, volte-se para mim. É como aquele pai que dá um presente para o filho, esperando o filho voltar para ele. Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Por isso que a presença de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Gostei quando o pastor Valdir disse que se o celular for a prioridade da sua vida, se qualquer outra coisa tomar o lugar de Deus, nós estamos fadados a fracasso. Eu não sei a realidade de cada um daqueles que estão comigo agora. Se diariamente você tem um tempo de qualidade com Deus, de leitura bíblica, devocional, de oração, nós temos passado essa mensagem para os nossos pastores lá em Maringá. Da primeira igreja, estamos com 11 pastores, 13 missionários, temos um quadro de 30 e poucas pessoas que dependem diretamente da igreja. Mas não negociamos isto, para nós é princípio, vida com Deus é prioridade, prioridade. Eu tenho necessidade disso, a minha alma anseia pelo Senhor, eu preciso desta graça, e eu tenho orado constantemente, eu disse, Deus, não deixa que os anos passando na vida pastoral, eu se torne simplesmente esse profissional. É tão fácil pregar um texto bíblico, é tão fácil você trazer um belo estudo para a igreja, é tão fácil você ter um olhar de um administrador, é tão fácil você treinar uma liderança, mas o difícil, irmãos, é treinar isso aqui, ó. É treinar isso aqui, ó. É você ter o joelho no chão, é você ter uma vida de devoção, de choro, de contrição diante de Deus. Esse pareceu mais difícil. Fazer essa transição da carne para o espírito, deixar que sejamos um novo homem, que Cristo de fato viva em nós. Queridos, eu quero terminar esse tópico aqui, tá? Falando sobre a nossa família. Eu vou falar em menos de um minuto isso aqui. Essa questão da família, até eu coloquei ali, tem que ser uma luz acesa 24 horas na vida do ministro. Meu primeiro campo missionário, meu primeiro pastoreio é dentro de casa mesmo. E Satanás tem usado a mais alta tecnologia para destruir, desestruturar, fragmentar o ministério do pastor, tocando na família. Não vamos trazer dados aqui, porque vocês sabem tantas situações terríveis que tem na família, não é mesmo? E eu estava até lendo uma reportagem de um sociólogo chamado Glaucio Soares, ele pontuou na revista Veja, naquela página amarela, falando sobre o Brasil, está sendo um dos países mais violentos do mundo, e falou, e pasme, que não é a crise financeira, e etc. Pontuou algumas coisas, falou, é problema na família, na fonte, na base. E olha aqui que um sociólogo, um estudioso do comportamento humano, não é um pastor nem um padre, estava pontuando.
Ele diz, as famílias estão perdendo os valores morais, éticos e religiosos. Pasmem. Acrescento eu, conheço famílias que moram debaixo do mesmo teto, mas não é família. E que se encontram apenas em funerais. E tomara que não seja a família daquele que está me vendo agora aqui. Cuidamos de todos, de tudo, mas às vezes não cuidamos dos nossos. Tempo de... Olha, o que está escrito em 1 Timóteo 5,8, gente? Aliás, esse é um versículo que tem até ser decor na cabeça de todo pastor. O que é? Cuide primeiro do teu rebanho, cuida da tua igreja, da construção, se sobrar tempo, você cuida da tua família, que aí você vai ser muito fiel diante de Deus. É isso? O que está escrito lá? Tem que ter cuidado principalmente da sua casa. Porque se você não cuidar principalmente da sua casa, que é a sua família, você é tido como fiel. Então isso aqui, para nós, é prioridade. Um lar saudável, uma família saudável do pastor te inspira a você. E a igreja está analisando isso. Para mim, isso aqui é muito importante. Tá, ok. Nosso segundo tópico aqui, sobre esse cuidado pastoral, é qual tem sido a minha mensagem. O tom da nossa liderança é estabelecido na autoridade moral e espiritual que exibimos na nossa pregação. Qual tem sido o nosso evangelho? Diluído, híbrido? É um evangelho integral? Eu estava lendo, não sei se eu pontuei aqui, deve estar aqui, mas deixa eu falar. Uma reportagem da Sociedade Bíblica Ibero-Americana. Olha, gente, isso aqui me deixou estarrecido. A Sociedade Bíblica Ibero-Americana fez uma pesquisa aqui em São Paulo entre líderes, pastores e líderes de igreja. Entre várias perguntas, uma delas foi: quantas vezes você leu a Bíblia e qual versão? Vocês gostariam de saber o resultado? 51% dos pastores responderam que nunca leram a Bíblia uma única vez em nenhuma versão. 51%. Eu não sei como é que foi o seu devocional hoje, que livro você leu. Acredito que todos aqui leram. Mas 51% não leram sequer uma versão. O que está sendo oferecido em nossos púlpitos? São púlpitos vazios de palavra em uma geração desinteressada de sermões. Aí você ora, fala: Deus, eu quero um up no meu ministério, eu quero que o Senhor... Aí Deus fala: como é que eu trazer ovelha para um pasto seco? É o cuidado, nós perdemos aquilo que eu disse, a nossa devocional, nosso tempo com Deus. Esse tempo de contrição, esse tempo de voltar-se para a Bíblia. Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra. Cuidado com o evangelho sem arrependimento, sem piedade. Cuidado com esse evangelho sem confronto ao pecado. Lembre-se que Cristo é o dono da igreja. Fale sobre ele, anuncie-o, pregue a palavra de fato. O que é que estamos ouvindo, vendo, escrevendo, isso vai determinar a nossa pregação e a qualidade de alimento que nós estamos passando para o nosso rebanho. Pregar sem autoridade rouba a essência da palavra de Deus e é como um exército sem arma. Um exército sem arma não vai resolver nada, você vai perder a batalha. Cuidado com as novidades do mercado gospel. Eu estava conversando com o Júnior e com mais um outro aí, eu disse: olha, nós temos que ter uma identidade pastoral. Princípios negocia. Agora, é lógico que existem algumas coisas que você tem que agregar no teu ministério, tá? Que pode ajudar, mas seja um filtro. Procura filtrar. Não seja aquela pessoa que está em vários barcos, a igreja não vê a tua identidade. E isso é um perigo, tome cuidado com isso. Vamos à frente. Quais são os meus propósitos, os meus projetos em meu ministério? Eu sempre digo que existem 3 tipos de pessoas: as evasivas, as desistentes, totalizadas. Vamos falar juntos? Evasivos, desistentes e totalizados. Vazio, já falei, é vazio. Ele não sonha, não quer, não deseja, não almeja, vive na mesmice, trancafiada, mosteirado, imobilizado, engessado. Você conhece alguém assim? A palavra diz: nada tendes porque nada pedis. Não é mesmo? Agrade o Senhor e satisfará o que deseja teu coração. Teu coração não deseja nada. Então, um ministério sem meta, sem propósito, irmãos,
É como você está correndo atrás de 2 coelhos, você não vai pegar nenhum. Ou você querer caçar, eu vi o JB lembrando, pregando, eu lembrei, você querer caçar coelho novo com um cachorro velho, entendeu? É você querer correr atrás de avião, irmão, isso aí é como você querer morder a testa, você não vai conseguir nunca. Nós precisamos de foco, diga comigo, foco. É como o leão, quando ele vê uma presa, ele parte para cima, e se você for a presa, eu lamento, vai te pegar. Nós precisamos estabelecer propósito no nosso ministério, cuidado, não ter um ministério sem propósito, viver o ministério da manutenção. Se você manter só o que você tem hoje, você tende a perder, a descapitalizar. Você entendeu? Então eu preciso do foco, não viva a mesmice, e não reclame daquilo que você tolera, daquilo que você permite. Eu sinto mal, confesso aos irmãos, eu sinto mal. Quando eu vou conversar com colegas que não tem projeto nenhum, pastor Marcos. Não tem projeto de crescimento, de evangelismo, de investir na sua própria vida, num curso melhor para ele, não tem projeto para a cidade, ele fica só se mantendo e reclama. Você busca e defende o que você ama. Diga comigo, eu busco e defendo o que eu amo. Agora, se você não ama nada, você não vai defender nada. Estabeleça propósito, faça uma agenda e seja leal à sua própria agenda. Deixa aquela simbiose, aquela dependência, aquela muleta de ficar... Eu estou esperando de outros. Eu disse para os colegas que estavam conversando ali, eu falei, olha, a igreja, a denominação pode contribuir, mas, irmão, eu tenho que aprender a andar com as minhas pernas, pelo amor de Deus. Eu vou esperar sempre dos outros. Cada um de nós podemos contribuir na vida do nosso irmão. Mas eu tenho que estabelecer meus propósitos. A minha vida de oração vai nutrir a minha alma e Deus vai me levar a enxergar as necessidades da igreja e em que áreas eu vou investir. E seja leal àquela agenda, faça uma agenda anual, todo final de ano, meu irmão. Pontua lá o que foi bom, o que não foi, o que eu preciso alcançar e batalha em cima. Deixa eu resumir isso aqui. Você conhece o verbo te vira? Te vira. Faça alguma coisa. O cavalo arriado está passando, você não monta. E fica reclamando. Você lembra aquele filme Mazzaropi? Ele parece Mazzaropi, né? Eita, vida marvada. Escreva uma agenda. Quais são os teus desafios? Põe teu coração naquilo. Deixa aquele embrião gerar ali, meu irmão, na tua alma. Deixa aquele pegar em você. Deixa as brasas ficar acesas. Assopra as cinzas. E fala, Deus, é aqui. É aqui. Amém, queridos? Vamos terminar. Vamos terminar aqui. 2, 3 minutinhos, vamos terminar aqui. Tá? As tensões do ministério, deixa eu passar bem para frente aqui, porque nosso tempo está praticamente esgotado. Já passar aqui para frente. Tá. Eu quero pegar só um pouquinho sobre as tensões do ministério. E eu sei que isso aqui te incomoda, e eu também. E nós temos que saber lidar com isso aqui. Ok, aqui tem uma história de John Stott, eu vou soltar. Tá. Isso aqui te preocupa, me preocupa também. Formação de líderes, perca de membros, doença na família, rejeição. Alguém aqui sofre de rejeição no ministério ou não? Tem algum que nunca sofreu isso? A rejeição é uma das maiores dores que você sente no ministério, porque você investe em alguém e depois ela te joga no profundo poço do abandono. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Não fique preocupado com a rejeição, porque nem Jesus usufruiu de inteira aceitação. Nem eu, nem você seremos melhor que ele. E pessoas confiáveis nunca ficam sem amigos. Diga comigo, pessoas confiáveis não ficam sem amigos. Lembra que João 6,66, é o 666, fala que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Ó, se abandonaram Jesus, nós estamos suscetíveis a isto. O que mais? Olha lá, problema financeiro na igreja, tudo isso aqui são tensões do ministério, desacato, né, usurpação. Alguém já quis tomar o teu lugar, meu querido irmão? Faz de conta que não, né? A solidão, a obscuridade, o desconforto. Nós precisamos daquilo que eu já disse aqui, de uma fé elástica, de músculos espirituais. Tá? Não ande sozinho. Vamos falar, isso aqui é o último, 2 minutos eu falo. Diga comigo, não ande sozinho. Qual a frase que está escrito lá? Vamos juntos? Ovelha isolada torna-se petisco de lobo. O pastor é ovelha, sim ou não?
Nós somos ovelha do Senhor Jesus.